Então, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o Dr. Rodrigo Klempohl e o Dr. Tiago Junqueira por esse convite. Eu estou muito feliz de falar hoje sobre a neuromelite óptica, fazer parte, desse simpósio que é tão importante. Então, nós vamos começar com essa incógnita, com essa pergunta. Tive vômitos e soluços. Pode ser neuromelite óptica? E eu vou começar para vocês com um caso clínico da Madame Henriot, que é essa bela jovem, saudável, com 18 anos de idade, que até então, em sua história pregressa, nunca tinha tido nenhum problema de saúde, e um dia ela acorda apresentando náuseas e vômitos de repetição. Mas essas náuseas e esses vômitos são persistentes. Nada que ela faz cessa esse sintoma. E ela não tolera beber nem água pelo quanto a náusea é intensa. Diante do quadro, ela evolui com uma dificuldade de alimentação, muita fraqueza, sensação de mal-estar. E ela resolve procurar um pronto-socorro. Quando ela chega no pronto-socorro, após a primeira avaliação, nenhuma alteração é encontrada pelos médicos, a não ser náusea e vômito de repetição. É considerado que ela está com uma gastroenterite, uma infecção intestinal. O médico percebe que ela já está muito desidratada, apesar das poucas horas com sintomas. Prescreve hidratação e medicações para bloqueio da náusea e do vômito, como nós conhecemos bem, Plasil, Dramin. E ela retorna para casa na expectativa de que ela irá melhorar. Mas ela persiste com a náusea e com o vômito. E esse sintoma dura mais de 24 horas. Mesmo tomando a medicação prescrita pelo médico para o bloqueio do sintoma, ela não para de vomitar. E após 2 dias do sintoma, ela começa, além de náusea e muito vômito, vômitos que a gente chama de incoercíveis, porque eles não param, ela começa a soluçar. E ela soluça, aquilo chama muita atenção da família dela. Eles ficam preocupados, mas resolvem manter os remédios na esperança de que melhoraria, como melhora quando a gente come algo que não nos faz bem e que, com o passar dos dias, aquele sintoma melhora. Mas ela continua vomitando, e ela tem perda de peso, e ela vai piorando globalmente, se sentindo cada vez mais fraca, e a família resolve levá-la novamente ao pronto-socorro. Quando ela chega no pronto-socorro, 5 dias depois da primeira ida ao pronto-socorro, os médicos percebem que ela já havia emagrecido e perguntam sobre a perda de peso, e ela refere que em apenas 5 dias ela havia perdido já 4 quilos, porque ela não tolerava comer absolutamente nada e ela não parava de vomitar. Os médicos, diante do quadro, resolvem interná-la e se inicia uma ampla investigação. Inicialmente, os clínicos fazem exames laboratoriais, rastreio infeccioso em busca de algum indício de uma infecção intestinal, de uma infecção urinária, de algo sistêmico que pudesse estar repercutindo sobre a paciente, e nada é encontrado. Chama-se o gastroenterologista para uma avaliação. A paciente é submetida à endoscopia, depois colonoscopia. Os dias passam e ela continua com náusea e com vômito, e os exames persistem todos normais. Até que, em uma discussão multidisciplinar, pensa-se até em um quadro psiquiátrico. Quem sabe a paciente tinha um quadro psiquiátrico que fizesse ela vomitar sem parar. Mas aí, diante da falta de diagnóstico da paciente, o neurologista é chamado para opinar e sugere que a paciente faça uma ressonância nuclear magnética do encéfalo. Quando a paciente faz a ressonância e a ressonância chega e vai ser discutido,
Os médicos observam, aqui nós temos uma imagem de ressonância, só para eu explicar para vocês, é um corte parassagital, então é como se nós estivéssemos vendo a paciente de lado. Essa região aqui abaixo é o pescoço da paciente e acima aqui nós estamos vendo o encéfalo, e essa parte do encéfalo a gente chama de tronco encefálico. Aqui em cima está o cérebro, que é mais famoso, mas esta parte também faz parte do encéfalo. E essa região específica que nós estamos vendo é o bulbo, que é a área mais distal do encéfalo, e essa área branca que vocês observam é uma lesão. É uma lesão sugestiva pelas características nessa ressonância de uma área inflamada. Então, o que os médicos observam é que a paciente tinha uma inflamação, e uma inflamação em uma área do bulbo posterior, que nós chamamos de área postrema. Então, diante daquela inflamação, naquela região do bulbo, e naqueles sintomas persistentes de náusea e vômito, os médicos vão fazer uma busca na literatura. E eles encontram a descrição de síndrome de área postrema. A síndrome de área postrema é justamente uma síndrome em que o paciente tem náuseas, vômitos e pode ter soluços incoercíveis. E ele vomita tanto que ele pode chegar, às vezes, a ter perda de peso grave, falta de apetite importante. Nós temos casos, inclusive, de pacientes que foram para nutrição parenteral e enteral, de tanto vomitar. Então, os médicos descobrem essa síndrome de área postrema e atribuem aquele sintoma do paciente a uma inflamação no sistema nervoso central. Então, quando eles vão conversar com a paciente, eles falam com a paciente que foi descoberta a causa da náuseas e dos vômitos repetitivos e que era porque ela tinha uma inflamação em uma área que chamava área postrema, que era a área da náusea, do vômito e do soluço no cérebro. Rapidamente, a paciente deu um Google e começou a encontrar o nome neuromielite óptica. Foi no Instagram da Esclerose Múltipla Brasil, viu alguns vídeos sobre neuromielite óptica. Foi no Instagram do doutora Juliana Santiago, viu alguns vídeos do neuromielite óptica e perguntou, começou a se questionar, será que essa inflamação no meu cérebro é uma coisa isolada que vai passar? Ou será que eu tenho neuromielite óptica? E ela faz essa pergunta para o médico. Doutor, eu tenho neuromielite óptica? Isso é neuromielite óptica? E aqui eu vou dar uma pausa com vocês para contar uma história que eu gosto muito de contar. Em 1894, Eugène Devic descreve uma doença que acometia o nervo óptico e a medula espinhal. Então, uma doença que dava possivelmente perda visual, chegando até a cegueira, perda de força nos membros, como, por exemplo, uma paraparesia. Mas, inicialmente, ele descreve uma doença monofásica, que acontecia, inflamava e não recorria. Em 1999, Wingerchuk revê os casos da Clínica Mayo e percebe que essa doença originalmente descrita por Devic era muito mais recorrente, ou seja, o paciente tinha vários sintomas ao longo do tempo do que monofásico, um sintoma único e pronto. E ele começa a chamar atenção para essa doença. Mas até aqui tinha uma dúvida, será que essa doença era uma extensão da esclerose múltipla? Será que era um tipo de esclerose múltipla? Ou será que era uma doença diferente da esclerose múltipla? E aí, em 2004, a Wanda Lennon descobre o aquaporina 4 e depois um anticorpo anti-aquaporina 4. E ela chama a atenção para a ligação desse anticorpo com a doença neuromielite óptica. E a partir de então é um marco na história da doença. E outros sintomas, não inflamação do nervo óptico, não inflamação medular, começam a aparecer. E fala-se sobre o espectro da neuromielite óptica, que são pacientes que têm outros sintomas, diferentes daqueles descritos inicialmente, mas que parecem ter neuromielite óptica.
E em 2015, os critérios são modificados, vocês verão esses critérios mais à frente, e diferentes tipos de inflamação do sistema nervoso central são associados à doença neuromielite óptica. Esses são os critérios, mas o que eu quero ressaltar aqui para vocês, é que a síndrome de área postrema, que é esse SAP, que é síndrome de área postrema, entra como uma síndrome característica da doença. Então, com a descoberta do aquaporina 4, à medida que foram aparecendo pacientes com náusea e vômito de repetição, foi se descobrindo que essa náusea e vômito de repetição, na maioria das vezes, era associado com pacientes que tinham um anticorpo anti-aquaporina 4. E aqui estão os critérios de neuromielite óptica. Então, observem bem, se o paciente tem uma síndrome de área postrema e ele é aquaporina 4 positivo, ele já, no seu primeiro evento, sem ter tido neurite óptica prévia, sem ter tido mielite prévio, recebe o diagnóstico de espectro da neuromielite óptica. Além disso, depois da descoberta do anticorpo, outros sintomas foram descobertos, como sintomas cerebrais, como sintomas diencefálicos, como sintomas de tronco encefálico. Então, vamos voltar lá no nosso caso inicialmente. Nós tínhamos uma paciente com náuseas, vômitos e soluços repetitivos. Quando o médico estuda e vê síndrome de área postrema, com aquela inflamação que eu mostrei para vocês na ressonância, o que ele faz? Ele pede o aquaporina 4. E se o anticorpo anti-aquaporina 4 vem positivo, já nesse primeiro evento, qual que é a resposta da dúvida do paciente? Sim, você tem neuromielite óptica. Então, a conclusão da aula de hoje é que náuseas e vômitos de repetição, soluços de repetição, nós temos descrição na literatura até de tosse incoercível, podem ser associados à inflamação da área postrema, e isso é característica de neuromielite óptica. É importante que a gente tenha esse conceito, porque quando a área postrema vem depois de neurite óptica, depois de mielite, pensa-se muito em neuromielite óptica. Agora, quando ela vem como primeiro sintoma, como o caso da paciente que eu contei para vocês, às vezes o paciente demora muito a ter o diagnóstico. E isso gera muita dificuldade nesse percurso que o paciente vai, passar. Então, tenhamos esse conceito, síndrome de área postrema, náusea, vômito, soluço de repetição, é sugestivo de neuromielite óptica. E eu vou terminar o caso de hoje, a aula de hoje, com essa frase que eu gosto muito, ela é adaptada do livro do Machado de Assis, A Mão e a Luva, que é tudo é favorável à pessoa que sabe querer. E na história da neuromielite óptica, a gente vê pessoas que estudaram muito a doença, como a Wanda Lennon, que descobriram um anticorpo, que propiciou a definição melhor da doença. E hoje, nos últimos tempos, a gente já tem uma evolução do tratamento da doença, isso será falado para vocês. E isso é muito bom, Pessoas que querem fazer com que haja uma melhora na história da neuromielite óptica.